Boa noite, meus amados do Facebook, do YouTube. Nós estamos juntos e misturados. Nós estamos atrasados, isso eu concordo, mas nós não vamos faltar nos nossos compromissos, não é verdade? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, onde estiver uma, duas ou mais pessoas na palavra, é a Igreja de Cristo. E você tem ideia de quantas pessoas neste momento, eu daqui, outras pessoas de outros locais, mas todas estão na mesma palavra. Então, essas pessoas, elas estão em comunhão com Cristo. Então, essa é a Igreja de Cristo, a Igreja espiritual, uma igreja sem teto, uma igreja sem fronteira. Amém, meus amados? Essa é a Igreja de Cristo. Então, seja bem-vindo à Igreja de Cristo. Amém? Então, meus amados, eu não quero me demorar hoje. Hoje eu prometo ser bem breve mesmo, né? Até porque nós estamos bem atrasados. Né? Então, venha, seja todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Fortaleça este canal para ele alcançar outras pessoas que, carente de uma palavra verdadeira, elas estão. E assim como você encontrou, ajude essa pessoa a encontrar também uma palavra verdadeira. Amém? Para as suas vidas. Então sejam todos bem-vindos. Aí no YouTube também, eu nem peço para você vai dar um like só no YouTube, porque o YouTube, inclusive eu quero deixar um recado para você que tem me ouvido pelo YouTube, tem me seguido pelo YouTube. Meus amados, todo dia eu recebo centenas de pedidos de acesso à minha página no YouTube. Mas o YouTube, ela tem, é Facebook. Todos os dias eu tenho recebido acesso, pedido de acesso, né, à minha rede no Facebook. Mas o Facebook, ela tem um limite de inscrição lá, de acesso. Ela tem um limite de amigos, né, de seguidores. E esse limite já estourou. Então, para mim, hoje, dar acesso a uma pessoa nova, eu tenho que excluir o outro. Então, eu já vou logo deixar a dica. Se na sua página está sem foto, com certeza você vai ser excluído da minha página, porque eu vou dar lugar para quem tem foto na sua página. Aquela pessoa que pôs foto dela na página. Então, da agora por diante, né, só vai entrar no meu YouTube quem tiver foto na página, né? Eu já adicionei muitas pessoas que não tinham foto na página, mas eu vou excluir para dar oportunidade àquelas pessoas que querem aparecer na página, querem mostrar quem é ela. Aquelas pessoas que não põem foto na página, que ela não quer aparecer, ela não quer dizer quem é ela. Então essas pessoas, aos poucos, vai ser excluída da minha página. Amém? Não é porque eu quero, é porque o Facebook, ele tem esse limite de 5.000 amigos, 5.000 pessoas na página. E eu já estourei esse limite. Então agora vai ser assim, quem eu tiver, eu vou excluindo aos poucos aquelas pessoas que não têm foto na página. Então eu vou excluindo, para dar entrada àquelas pessoas que têm. Então, meus amados, vamos partir para a nossa homilia, que eu quero ser rápido hoje, né? Ixi, vamos ver isso aqui. Então, o tema da nossa homilia, que vai ser muito curta hoje, porque já estamos atrasados, é o dia da vinda do Senhor está próximo. No Facebook, você que está me ouvindo pelo Facebook, você que está me vendo pelo Facebook, você já deve ter notado esse título aí na página do Facebook, né? O dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor está próximo. Amém? Meus amados, o sistema religioso, os pastores principalmente, né, inclusive eles têm feito uma lavagem cerebral na vida da igreja,
eles futurizam uma palavra que aconteceu no passado, eles futurizam um acontecimento que aconteceu há 2000 anos atrás, eles futurizam para o dia de hoje. E a igreja recebe, porque ela não tem o entendimento. Seja bem-vinda. Acho que daqui não está vendo direito, porque o meu celular está longe, filmando de longe, e a letra aparece pequena. Então, meus amados, o que tem acontecido? Principalmente os chamados pastores que não são pastores. Se um cara falar, qualquer pessoa falar que é pastor da igreja X, você já pode considerar ele como um mentiroso. Porque ele não é pastor. Pelo menos da igreja de Cristo. Ele pode até ser pastor, mas não da igreja de Cristo. E de qual igreja você quer pertencer? Da igreja de Cristo ou da igreja dos homens? Se você não se importa participar ou pertencer à igreja dos homens, então esse homem ele é o seu pastor. Agora, se você faz questão diz não, eu não abro mão da igreja de Cristo, então fique sabendo você que você não tem pastor humano, você tem o seu pastor é Cristo. É Cristo o seu pastor. Ponha isso na sua mente. De uma vez por todas. Então, meus amados, é essa lavagem que os pastores fazem na mente dos crentes. E os crentes acham que aquele homem é o pastor dela. Os crentes acham que aquele homem é o intercessor dela. Engana, rouba a igreja. Quando eles dizem que o dízimo é de Deus e é dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. Então, tudo isso é uma lavagem que foi feita na cabeça, na mente dos crentes, e eles precisam entender isto para se salvar. E quando eu falo se salvar, eu não estou falando de salvação eterna, eu estou falando da salvação metanoia, salvação na mente, que você deixou um homem tomar conta dela, você entregou para ele, sua mente, e hoje você está perdida, sem saber quem é Deus, sem saber o que você é para Deus, por conta que você entregou a sua mente para um homem cuidar. Então, meus amados, como eu prometi, eu quero fazer de tudo para não demorar hoje. Então, eu vou direto ao assunto. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1. Nós só vamos ter essa passagem, só para você ter a certeza que a nossa pregação hoje ela é rápida. Nós só temos essa passagem de 2 Tessalonicenses e só encerramos com ela. Então, meus amados, é isto. Não importa eu ficar aqui à noite falando, se você não abrir a sua mente. Então, um pouquinho que eu falar e você abrir a sua mente, você vai entender que você é uma cristã, é um cristão, que o seu pastor é Cristo, e aonde você estiver, você está unida com Ele, você está em comunhão com Ele. Essa é o entendimento da graça de Cristo, amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 4, coisa quase nada, então nós terminamos neste instante. Então é isso, versículo 1, vou ler de versículo em versículo. Versículo 1, cadê? 2 Tessalonicenses, aqui, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, versículo 1, irmãos, Paulo, meus amados, essa é o problema das igrejas. Eles futurizam a palavra,
lê um texto e desconsidera o contexto. Eles pegam uma palavra que Paulo está conversando com seus seguidores, com uma conversa entre Paulo e seus seguidores. Os pastores transformam uma conversa dessa em doutrina. Mas não, Paulo não está aqui falando de doutrina. Você vê que o que nós vamos ler hoje não tem nada de doutrina. É o que? Nós vamos ler, eu quero que você entenda que o que nós vamos ler é uma conversa de Paulo com os Tessalonicenses. Amém? Então Paulo começa assim: irmãos, no que se diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Meu amado, eu vou adiantar aqui uma coisa. Um outro problema que os pastores fazem na cabeça dos crentes é o tempo da escrita. Que tempo foi essa escrita aqui? No ano 52 da era cristã. Então, nessa era aqui, Jesus não tinha voltado. Porque quem prometeu voltar não foi Cristo. Cristo nunca prometeu voltar. Cristo prometeu estar na sua vida todos os dias. Isso foi o que Cristo prometeu. Está na sua vida todos os dias. E quem prometeu voltar? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o corpo, a carne. Não é que ele ia voltar em carne, nem ninguém ia ver o corpo dele. Ele queria mostrar que aquele poder, daqueles milagres que ele fez, ele ia voltar também nas nuvens. O povo ia ver essa manifestação nas nuvens. Então, era uma manifestação do corpo ainda nas nuvens, o poder. Ninguém ia ver ele nas nuvens. Ele mesmo falou, acho que está lá em Atos, parece, né? E diz que ele ia para o Pai e ninguém viria ele mais. Ninguém via com os olhos, ninguém ia ver ele mais. Então ele ia voltar o quê? Nas nuvens, o poder dele ia voltar nas nuvens. E isso aconteceu no ano 70. Então no ano 52, aqui, quando Paulo está falando com os Tessalonicenses, ele não tinha voltado. Então Paulo está certíssimo que ele está falando aqui para os Tessalonicenses. Vamos ler o versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então Paulo ainda era um jovem. Quando Jesus, nos dias da sua carne, andava ainda pelos desertos, pregando pelos desertos, ele disse, olha, ele afirmou, ele deu uma dica, eu vou voltar, quando eu partir daqui, né, eu vou morrer, eles vão me matar, vão me crucificar, mas eu vou voltar a julgar quem? A igreja? Não era a igreja que ia ser julgada, era o povo judeu. E ele disse, eu vou voltar ainda nessa geração. Todas as profecias dos profetas, e principalmente as minhas profecias, vão se cumprir nesta geração. A geração que ele está vivendo. Uma geração que tem 70 anos. Então, se ele não tivesse voltado no ano 70, ele era um grande mentiroso. Um mentiroso de primeira classe. Mas o problema é que ele voltou. Está escrito nos escritos de Israel que ele voltou no ano 70. Para ser mais exato, ele voltou no mês de agosto do ano 70. Então você vê que ele não mentiu. Então se nós traz isso aqui, se nós futuriza esta passagem para os dias de hoje, nós estamos pregando mentira para a igreja,
punhando falsa esperança na igreja, esperança que nunca vai se cumprir. E é exatamente o que os pastores querem, uma esperança que nunca se cumpra, porque nunca se cumprindo, sempre vai ter gente lá para quê? Para levar dinheiro para eles. Sempre vai ter gente lá nesse engano e deixando as suas economias lá, fazendo fogueira santa, fazendo campanha, fazendo voto, fazendo sacrifício. É exatamente o que os pastores querem. Por isso que eles futurizam a palavra. Eu não aceito, eu não posso admitir que tem algum desses pastores enganados, porque eles estudaram, eu não. Eu só tenho, meu amado, minha amada, eu só tenho a primeira série. E entendo isso aqui. Eu entendo que isso aqui foi escrito no ano 52 e que Paulo está falando com os Tessalonicenses, não com nós hoje. É um bate-papo que Paulo está falando com os Tessalonicenses. Paulo não está falando aqui doutrina, está falando nada. Amém? Então vamos terminar aqui o versículo 1. A nossa reunião, Paulo ainda jovem, e a profecia de Jesus era que quando ele voltasse, os que tinham sido mortos até aquele momento, iam ressuscitar. E os vivos depois, em seguida, os vivos ressuscitariam. Então, os crentes não admitem isso, porque eles acham que ressuscitar é levar essa carne para o céu. E não era isso. O ressuscitamento era a tomada, né, do espírito da morte. Então você vê que Paulo está falando a nível espiritual. Paulo não está falando de nível carnal. Essa carne não tem jeito, ela vai tombar e vai para a terra. Mas o espírito não. O espírito não volta mais à cova como voltava antes do ano 70. O espírito não volta, não vai à cova. O espírito imediatamente ele sobe a Deus quando essa carne tombar. Então, é isso que nós temos que entender. Então, Paulo aqui está falando no ano 56, para o Tessalonicenses, falando da vinda de Jesus. Aí eles pregam isso aqui para a igreja que não entende de nada e diz, é Paulo que está falando. Mas ele não diz que a carta foi escrita no ano 52. E eles nem dizem que Jesus voltou no ano 70. Eles não falam isso para a igreja. Se falar, a igreja vai entender e vai parar de levar o quê? Dinheiro para eles. Vão parar de sustentar vagabundo. Porque são vagabundos. São vagabundos. Vamos terminar aqui. A nossa reunião com ele. Nós vos exortamos. Paulo e seus companheiros estavam exortando para que a vinda do Senhor Jesus, eles não se ligavam com isso, né? Vou até reler. Vocês, irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero até lembrar mais, gente, meus amados, Paulo está se referindo aqui ao nosso, presta atenção, o nosso Senhor, né? Jesus. Por que Paulo, hoje, Paulo não escrevia mais desse jeito? Por que Paulo está chamando nosso Senhor Jesus? Porque estavam eles lá, nós não. Eles lá estavam no reinado de Jesus de Nazaré. Aonde Jesus de Nazaré estava com todo o poder de Deus. Deus tinha entregado na mão dele todo o poder. Mas tinha um tempo de vencimento. Isso aí. É lógico que nós não vamos ler essa parte do tempo de vencimento hoje. Mas está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo do 24 ao 28. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender, né?
Quando nós entendemos isso, nós se libertamos das unhas desses cães aí. Versículo 2. E que não demovais, da vossa mente. Olha, vocês ponham isso na vossa mente. Quando Jesus voltar, nós estamos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Quando ele voltar, você vê que isso aqui não é uma doutrina, é uma conversa, é um diálogo, né? Quando Jesus voltar, quem morreu, já morreu, vai ressuscitar primeiro, e nós vai ser tomados da morte, tomada à força. A palavra arrebatamento quer dizer tomado à força. Então, antes do ano 70, a morte tinha esse poder de levar o espírito para a cova e deixar preso lá. Depois do ano 70, não pode mais, porque Jesus, com Cristo, né, aliás, tomou a força, esses espíritos, esse poder da morte. Então, eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Então, o que é que nós entendemos? A morte não existe. A morte não existe. Porque Deus sempre está falando com o seu povo em nível espiritual. Sempre está falando em nível espiritual. Então, quem foi que escapou da morte aqui? O espírito. A carne não. A carne não, porque ela pertence à terra, ela tem que voltar para a terra. Então, meus amados, são coisas que você que anda em graça, você entende com muita facilidade. Você não precisa ser um doutor para entender essas coisas. Basta andar em graça. Porque o nosso professor é ele. Versículo 2. E aqui não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbes, se perturbes com isso, com a volta de Jesus. O que eu vejo por aí é uns crentes perturbados com esse negócio de Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Há mais de 1000 anos existe essa história aí. Há mais de 1000 anos eu não digo, mas desde Constantino existe essa história que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Por quê? Para enganar os crentes. Constantino enganou um monte. E a igreja abraçou a ideia de Constantino e vive nesse engano. Vamos terminar. Não se turbe, quer por espírito. Esse espírito aqui, meus amados, nós temos um leque que nós precisamos. Quem está na graça já vai entendendo, né? Um leque. Esse espírito, na verdade, o que ele quer dizer, essa palavra espírito, quer dizer sabedoria de Deus. Um entendimento de Deus. Deus colocou esse entendimento na sua mente. Então, é um entendimento de Deus, é uma sabedoria de Deus que está em nós. Então, quando você anda em graça, esse entendimento ele é revelado. Essa sabedoria ela é revelada. Mas quando você anda na lei de Moisés, esse entendimento morre na sua vida. Amém? Vamos continuar. Não se turbes, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Epístola quer dizer carta. Então, se eu dar mais uma mastigadinha aqui. Carta, as cartas de Paulo. Paulo tem várias cartas, mas lá na lei também tem carta. Pedro tem carta, Tiago tem carta, Judas tem carta. Então o que é que Paulo está alertando aqui? Nem por epístola, nem por espírito, nem por sabedoria, né? Se a sabedoria está vindo da lei, não é por ela. A lei não traz esse tipo de sabedoria, né, da graça. Quem é que traz a sabedoria da graça? O próprio Espírito da graça, o Cristo ressuscitado. Quer por palavra, quer por epístola, ou seja, quer por carta, seja pelas cartas de Pedro, que se você presta atenção, quando você lê o livro de Mateus, por exemplo,
é de Pedro, que Mateus apenas escreveu o que Pedro ditava. Então o livro de Mateus pertence a Pedro. Amém? É bom que você entenda isso. Então no livro de Mateus, você vê que Pedro andava um pouco meio atordoado. Já na epístola de Pedro, lá na frente, eu acho que ele aprendeu a ler nesse decorrer do tempo. Ele aprendeu que antes ele não sabia ler, que ele era um pescador, não estudou. Mas lá na frente eu acho que ele aprendeu a ler e mudou um pouco o entendimento dele. Lá nas epístolas de Pedro, né? Então vamos aqui. Não se turbe por escrito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, de Paulo e seus companheiros. Porque Paulo era foi o único que recebeu a graça de Cristo, o evangelho de Cristo. Paulo foi o único que recebeu. Pedro não recebeu, Tiago não recebeu, João não recebeu. Foi Paulo que recebeu. Então, Paulo está alertando os Tessalonicenses. Uma conversa com os Tessalonicenses sobre isto. Isso não é doutrina. Não é doutrina isso aqui. Que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbes por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor. Porque nessas alturas do campeonato, várias pessoas lá em Jerusalém andava pregando. Olha, era desse jeito, uns pregavam que ele não ia voltar mais, e tudo isso antes do ano 70, meus amados. Então, antes do ano 70, a pessoa pregando que Jesus não ia voltar mais, era uma mentira, era uma falácia. E outra metade pregavam, outras pessoas pregavam que ele já tinha voltado. Outra falácia. Porque o poder das nuvens, não nós, mas eles, naquele tempo lá, antes do ano 70, todos iam ver. E eu já peguei, eu acho que umas 2 vezes, já mostrei aqui, um vídeo sobre o que aconteceu naquela época. Diz que um planeta grande, tipo uma espada grande, rodeava a cidade de Jerusalém. E uns planetas pequenos o acompanhavam. Como ele tinha falado, ele vinha com seus anjos, né? Mas o que nos define a volta de Jesus mesmo foi a queda do templo. Era o templo que deixava a lei de pé. Enquanto o templo estivesse de pé, a lei de Moisés ainda estava de pé. Mas no ano 70, o templo foi abaixo. Mataram os sacerdotes. Mataram os levitas. Acabou. Os pastores, com certeza, eles sabem disto. Porque eles estudaram, eu não. E eu sei disso. Né? Então, meus amados, é preciso entendimento. Terminando o versículo 2 ainda. Terminando o versículo, chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Versículo 3, eu falei que ia ser rápido. Tem mais 2 versículos só. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo. Versículo 3. De nenhum modo vos engane sobre a volta de Jesus. Porque isto não acontecerá, presta atenção, meus amados, a volta de Jesus não aconteceria, né? E Paulo está dizendo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? Essas pessoas que estavam pregando lá
que Jesus, uns diziam que Jesus já tinha voltado, outros diziam que Jesus ia voltar, estava tardando voltar. Uns diziam que ele já tinha voltado, outros diziam que ele não ia voltar mais, né? Por conta do tempo. Você vê que, e isso, todo esse tempo, foi quantos anos? Se não me engano, foi 30, não chegou a 40 anos, se não me engano, foi 37 anos, porque Jesus morreu no ano 70, no ano 33, né, segundo a história, e ele voltou no ano 70. Então, 33 para 70 não dá nem 40 anos, dá 37 anos. E o povo já aqui, ó, desistiu de crer nessas palavras que ele falou, da profecia que ele falou. Agora, você imagina a igreja hoje com 2000 anos se passarem, e a igreja ainda de olho das nuvens querendo ver Jesus voltar. Você vê o tremendo do engano. E Paulo está recomendando os Tessalonicenses aqui. Se primeiro vem a apostasia e seja, olha a palavra aqui, e seja revelado o homem, cadê? Ah, Senhor, o homem da iniquidade, O que é que os pastores pregam dentro da igreja? O anticristo. Olha, o anticristo está vindo, o anticristo vai vir, vai aparecer o anticristo, é o Lula, é Bolsonaro, é Donald Trump. Para começar, aqui não está dizendo que é anticristo, nem está dizendo que é um político, nem está dizendo que é um religioso. Mas quando nós fazemos uma análise no que nós lemos, esse homem da iniquidade nada mais foi do que como é que é o filho de Vespasiano, como era o nome dele? A Bíblia fala do príncipe, né? Porque a Bíblia fala que um príncipe estava para o vir, era esse príncipe que ia ser o homem da iniquidade, não o anticristo. O homem, aqui está escrito iniquidade. Quem fala de anticristo é os crentes, mas aqui está iniquidade. O homem da iniquidade é Tito, né? Agora lembrei o nome do sujeito. Tito, filho de Vespasiano. Por que a palavra trata ele como príncipe? Porque ele não tinha sido rei ainda. Era o filho do rei, mas não tinha tomado posse de nenhum reinado. Tito apenas era o general da guarda, era general do exército, o Tito. Então, quem foi que invadiu, como o Apocalipse mostra lá, quem foi que invadiu o templo lá em Jerusalém, sentou-se no trono e levou as coisas, derrubou tudo lá do templo? Tito. Foi ele que fez isso. Então, quando nós fazemos uma análise da palavra e vamos para o contexto histórico, nós vemos quem é esse homem da iniquidade. Era Tito, filho de Vespasiano, que era rei, era imperador. Então, Tito era o príncipe, né? Filho de rei é príncipe. Como a Bíblia relata. Mas a pessoa, quando lê a Bíblia e não presta atenção no que está lendo, isso não vai fazer diferença nenhuma para eles. Né? Lemos o versículo 3, nós lemos, né? É revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual, esse filho da iniquidade, que quando nós fazemos uma análise na Bíblia, em uma análise na história, no contexto histórico de Israel, aparece Tito. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou
objeto de culto, a ponto de se assentar-se, né? Foi ele que se assentou, Tito, no contexto histórico, mostra isso. Se assentasse no santuário. E cadê o santuário hoje? Para esse homem vir hoje, né? Jesus está voltando. Antes de Jesus voltar, quem é que vai vir? Quem é que vai aparecer primeiro? O homem da iniquidade. E aqui está dizendo que esse homem da iniquidade vai sentar no santuário. Cadê o santuário? No ano 52, era o templo lá em Jerusalém. E hoje? Esse homem da iniquidade sentar, ele vai sentar em quem? O Evangelho nos mostra que o templo somos nós. Nós somos o templo de Deus. Então, será que esse homem da iniquidade vai sentar dentro de nós? É isso? Só na mente de crente isso. O santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É exatamente o contexto histórico mostra. Tito, né, que era o filho de Vespasiano, foi ele que pôs fogo no templo lá em Jerusalém. Vespasiano, ele quebrou uma ordem do próprio pai, o imperador, o Vespasiano. Ele quebrou uma ordem, porque Vespasiano falou para ele não pôr fogo no templo, ele colocou fogo no templo. Tito fez isso. Então, quando nós conhecemos a história bíblica, analisamos e vamos para o histórico, contexto histórico, então nós vemos tudo isso aqui. Nós vemos quem foi o homem da iniquidade, nós vemos quem é o dragão, né, que até hoje tem igreja por aí que diz que são cientistas em religião, e mostrando esse dragão para os seus frequentadores como um bicho que vai aparecer daqui, quando Jesus vier, né? Vai aparecer esse dragão. Mas quando nós lemos o texto bíblico e vamos para o contexto histórico, esse dragão era daquela época, o dragão da época que está escrito, era o imperador. Esqueci o nome desse imperador. Um dos primeiros lá do tempo de Jesus. Como é que chama ele? Então, na época do texto, aponta para ele, porque era ele que estava vivendo aquela época, né? Então, e não é só um dragão que aparece, são vários dragões, porque foram vários imperadores, né? Inclusive a Bíblia relata de 8 imperadores. 8 imperadores. E os crentes, o que é que faz? O que é que os pastores pregam para os crentes? 8 papas. Estão dizendo que o Papa Francisco vai morrer, o 7º, e logo vem o 8º e acabou o mundo. Mas a Bíblia não. Quando você vê a história bíblica e vamos no contexto histórico, é os imperadores. Você entendeu, meus amados? Agora, o povo não quer entender o Evangelho de Cristo. Eles fazem questão, os pastores principalmente, não querem que a igreja entenda nada do Evangelho de Cristo. Eles vão, futurizou a palavra, já era. Você já passa a não entender mais nada. É só você futurizar a palavra. Uma palavra que foi escrita no 52, no ano 52, ela não pode ser aplicada numa igreja hoje como doutrina. Isso aqui é uma história que passou. Então, se nós lemos hoje, se eu estou lendo hoje para vocês, é para que vocês entendam essa história de um acontecimento que aconteceu no ano lá. O que estava acontecendo lá. O que ele estava esperando lá. O que era que ele estava nessa época aqui? O que era que ele estava esperando? A volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Se eu prego hoje para vocês esperar, vou fazer vocês esperar eternamente, porque ele não vai voltar mais. Não vai. Quem teria que voltar era Jesus, não era o Cristo, não era o Espírito. Era Jesus que prometeu voltar para julgar
o povo dele. Quem era o povo dele? O povo de Israel. Jesus era um judeu. Então ele ia voltar para julgar o povo de Israel e julgou. Já estou cansado de falar isso aí, não vou parar nunca de falar. Foram quase 3 milhões. Não é 3 mil, é 3 milhões de judeus mortos. Fora os que conseguiram correr. O próprio historiador que conta essa história, que viveu naquela época, era uns que estavam lá no meio dessa guerra, esse ia correndo. Os romanos, vem cá, para onde é que você vai? Para onde você pensa que vai? Pegaram ele. Ele era romano, ele era um judeu, fizeram eles virar um romano. Fizeram ele se tornar um cidadão romano. Era um judeu. Foi pego, como ele sabia ler e escrever, pouparam ele. Se era um outro qualquer, tinha matado ele. Mas nós sabemos, nós da graça, nós sabemos que tudo isso aconteceu para que ele, tudo por Deus, permitido por Deus, para que ele narrasse a história que não está aqui. A história, todas as profecias, o fechamento das profecias que está aqui de Gênesis a Apocalipse, aqui não conta nada do fechamento das profecias. Quem conta? O historiador, que viveu essa época do cumprimento das profecias, tanto dos profetas, tanto de Jesus de Nazaré. Então esse homem viveu e contou a história, escreveu a história. Ele é um historiador profissional, que viveu naquela época, né? Então é isso, meus amados, é isso que nós tínhamos para hoje. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, né? Com entendimento, uma mente lavada, uma mente purificada, sarada. Quando a sua mente está purificada, está sarada, você consegue raciocinar, você consegue entender tudo. Agora, quando a sua mente está destruída, a cratera na mente dos crentes está grande, eles não conseguem raciocinar nada, nem conseguem entender. Então está aí, amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, todos os dias que você viver, que você viver em graça, sempre o Espírito Santo vai fazer você entender que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que você não vai passar por julgamento, porque a igreja de Cristo ela foi absorvida por Cristo, não vai passar mais por julgamento, entendeu, meus amados? É o contrário do que se prega dentro dessas igrejas, que a igreja vai passar pelo julgamento, pelo juízo até. Esse juízo não era para a igreja, era para o povo judeu, que mataram os profetas, incluindo Jesus de Nazaré. Então o julgamento era para eles, não era para nós. Amém? Paz eterna, e até domingo, nessa mesma hora, nós estamos aqui junto e misturado. Amém? Até lá.